Videoclipe, animação, propaganda, a geração de hoje fala de tudo isso. A gente conversa com um cara aqui de Minas, da capital, premiado por traduzir em imagens ideias bacanas. Conrado Almada está aqui com a gente no estúdio. É um prazer tê-lo aqui, Conrado. Seja bem-vindo. Prazer é meu. Também estão com a gente os alunos da Escola Ari da Franca, ali de Santa Mônica, na Pampulha, né? E a nossa colega Isabela, aqui, que é trabalhadora mirim da Assembleia, vão nos ajudar a entrevistar o Conrado Almada. Mas antes, a gente vai conhecer um pouquinho sobre a trajetória dele. Vamos lá. Falling down on you. Hey, what are you gonna do? Conrado, a gente tem currículo enorme aqui, né? Clipes, trabalhos autorais, né? Formado em publicidade. Mas você começou, a gente está vendo um pouquinho da sua história, ainda na infância, né? Quando você percebeu esses dons criativos, assim? Bom, eu comecei, acho que desde sempre eu me vejo trabalhando com a imagem. Primeiro desenho, sempre desenhei, meu pai é arquiteto, minha mãe é paisagista, quer dizer, o desenho sempre esteve muito presente em casa. E na minha infância eu desenhava muito, já gostava de desenhos animados, videoclipes, enfim. E quando eu tinha 12 anos eu ganhei uma câmera de presente. Câmerazinha? Uma câmerazinha, assim, bem... simples, né? Uma filmadora. E a partir daí eu comecei a ver que as coisas que eu fazia com a mão, no papel ali, de certa forma poderiam ser feitas com a câmera também. Fui me interessando cada vez mais por isso, até que no momento de escolher, né, o curso que eu faria, eu percebi que publicidade eu poderia juntar essas coisas que eu já gostava de fazer numa formação profissional. Foi o que eu fiz. Agora, como é que foi o start, assim? Porque o início profissional, principalmente na área de publicidade, que é uma área muito concorrida, como é que foi esse start, assim? Você resolveu montar, né, um estúdio com os amigos? Como é que foi? Isso, esse start aconteceu não por acaso, mas enfim, eu não parei um dia e falei, hoje eu tenho que começar. Foi sendo natural, né? Acho que meu envolvimento já com audiovisual era bem marcado, eu já gostava cada vez mais. E, de repente, ainda na faculdade, junto com outros amigos também interessados nisso, né, em design, em imagem, a gente falou, pô, começaram a pintar uns trabalhos, a gente falou, cara, vamos juntar? Vamos. A gente começou primeiro na casa do Leandro HBL, também um diretor aí bastante conhecido, assim, era a mãe dele cozinhando aqui, a gente na sala, no meio da televisão, a gente começou ali, super, mas na verdade, aí, pouco depois, mudamos de sede, aí realmente se configurou uma empresa, a partir daí trabalhamos, né, a gente realmente começou a trabalhar. Isso. E você fazia o quê? Propaganda só? Vocês faziam propaganda, trabalhos autorais, como é que isso dialoga na publicidade, na sua área de atuação? No início você faz assim, de tudo, né? Não dá para negar muita coisa não, mas de certa forma a gente já foi encaminhando nossa produção para as coisas que a gente curtia, né? Que era o design, a propaganda, videoclipe bastante também, sempre aliado a projetos autorais que dão uma vida nova, eu acho, inclusive para os trabalhos profissionais. E aí essa produção nossa era sempre muito intensa, assim, constante, surgindo de um lado e do outro. Até que teve um momento que foi importante, foi quando a gente se mudou para a Itália, assim. Eu e o Leandro, o estúdio terminou, nós nos mudamos para a Itália e trabalhamos num lugar, também era um centro de criação. Na fábrica, né? Na fábrica, um centro de criação super importante. Lá também fazendo isso, desenho, design, clipe, propaganda. Você foi bebendo em várias fontes, né? É isso que é importante, né? Não ficar só numa linha de produção, né? Acho que o importante nessa área da comunicação é exatamente a gente se mover, conhecer pessoas e tá mudando. Acho que isso aqui é bacana. E você fez videoclipes para artistas italianos ou lá você trabalhava com outros artistas brasileiros ou era italianos? Eu já trabalhei também com artistas italianos, assim, e de outras nacionalidades também, né? E aí era engraçado porque às vezes num set de filmagem tinha uma equipe que tinha brasileiro, chinês, italiano, americano. Aí, cara, era uma crise de línguas, assim.
Às vezes eu conversava com meu amigo brasileiro aqui, aí virava para o artista que era italiano, falava em português, o cara não entendia. Mas por fim as coisas davam certo. Mas quando eu estava na Itália eu também trabalhei com artistas de lá e de outras partes. Essa interrupção é proposital, gente, parece uma coisa do além, mas é para o Conrado responder uma perguntinha surprise. Vamos pegar aqui. Conrado, escolha um dos meninos aí, por favor. Você. Você vai fazer uma perguntinha para ele, vamos ver o que vai sair. Tomara que saia uma bem difícil de ser respondida, vamos ver. Como, quando, onde e com quem foi sua primeira vez? Nossa senhora, que pergunta! Nossa! É quase um lead jornalístico. Como, quando, como, por Tá, quê? eu acho que para deixar a pergunta mais rica aqui pra gente, a primeira vez de um videoclipe, né? Então, o primeiro videoclipe que eu fiz foi com uma banda chamada Velocete, que era uma banda independente daqui de Belo Horizonte. Eu fiz ele devia ser ali em 2000. Com quem? Foi com, além da banda inteira, foi com o Leandro, co-dirigiu comigo, Leandro HBL, e quem atuou foi uma amiga nossa e também diretora chamada Marília Rocha, que hoje tem um trabalho bastante reconhecido. Eu acho que fica bom nesse tipo de pergunta. Não, olha, já... você saiu bem, né, gente? Se safou criativamente para essa pergunta. Ô, Conrado, você ia fazer uma pergunta, né? Eu queria saber quais são suas influências. Bom, as minhas influências eu acho que são bem variadas. Eu amo revista em quadrinho, história em quadrinho, é uma coisa que eu adoro. E o quadrinho, de certa forma, ele é muito próximo, assim, acho que de imagem e movimento, né, de cinema, quer dizer, você tem enquadramento, narrativa, personagens, diálogos. Eu gosto de falar que as minhas maiores influências vêm dos quadrinhos, mas obviamente também do cinema, do próprio, né, videoclipe, propagandas. E quando eu era, né, jovem ali, já começando já na faculdade, eu falei, cara, o que eu tenho que fazer para fazer um clipe, né? Você sempre quis fazer um clipe? Não, também, né? Porque eu adorava ver, aí eu falei, meu Deus, será que um dia eu vou fazer, por exemplo, um clipe do Skank, né, que eu era super fã, e continua. Eu falei, cara, mas eu não posso parar o Samuel Rosa na rua e falar aqui, Samuel, eu tenho uma ideia ótima no seu clipe. Não tem jeito, aí quer dizer, aí a gente tem que começar efetivamente a produzir, né? Aí eu produzi clipes de bandas independentes, sempre com muita vontade, assim, acho que isso é que foi um trabalho que foi puxando Depois o você outro. fez também Tia Anastácia, Pato Fu. Já fiz todo mundo, eu posso falar que os artistas de Minas aqui já rodei umas 2, 3 vezes. E assim, todos. você acha que foi justamente começando esse cenário independente que foi te puxando, mostrando o seu potencial? Sem dúvida, eu acho até interessante porque pelo fato de ser de bandas independentes, você fica muito livre para propor, né, para o pessoal. Banda independente, naturalmente, os orçamentos são menores, quer dizer, aí o cara te entrega muito, fala, cara, ó, a gente tem X de verba e vai lá, pensa em uma solução bacana pra gente. E acaba que depois as bandas, né, mais conhecidas que vieram me procurar, elas me procuraram vendo aqueles trabalhos que eu tinha feito. E aí já também perguntam, como você trabalha? Eu falo, cara, normalmente você me fala quanto você tem Isso que e eu te dou uma solução. Aí é ótimo, porque a banda maior tem mais, né? E aí o dinheiro acaba direcionando também a produção. Né? A verba, eu acho que ela te dá os limites, né? Assim, até onde dá para que tipo de coisa que você pode usar. Mas eu gosto de trabalhar, enfim... E dá para ser criativo também com pouco dinheiro, né? Sem dúvida, até mesmo para bandas grandes, reconhecidas, eu fiz clipes com orçamentos pequenos, que aí você tem que encontrar a solução. Você vai perguntar, né? Gostaria de saber como você se porta, sabendo que tem gente que gosta do seu trabalho e gente que critica. Como você se sente a isso tudo? Você é músico, né? Sim. O que você faz? O que você toca? Olha, eu comecei com flauta doce, depois eu peguei um pouquinho de teclado, depois fui direto pro violão, guitarra e tô tentando agora no baixo com bateria, né? Olha, isso aí que é... Completo, Esse né? é uma banda completa. Canto também. Bom, eu acho que crítica é inerente, né, ao trabalho, qualquer trabalho esse tipo de trabalho que é voltado para o público, né, que você faz, lança ele ali, as críticas vão existir, assim. E eu procurei sempre ficar muito tranquilo, não esperar a crítica, quer dizer, eu faço a produção que eu acredito, né, coloco as minhas ideias ali, as críticas vão existir, muitas vezes
Tem pessoas que não gostam da banda, independente. Se você fizer o melhor videoclipe do mundo, o cara não gosta da banda e vai criticar o seu clipe. E acontece o contrário, tem gente que fala assim, pô, eu não gosto dessa banda, mas eu gostei do clipe. Enfim, a crítica está aí, eu acho que é legal buscar o que ela tem de positivo, né? E ao mesmo tempo não desistir ou não se sentir mal. De vez em quando tem umas críticas que são mais duras, assim, mas falo que já estou acostumado. E te ajuda também, né? Claro. A crítica te ajuda a dar um empurrão. E você também? De todos os videoclipes, qual o que você mais gostou de fazer e qual banda que você tem vontade de produzir um videoclipe? Lembrando que foram muitos, né? Jota Quest, Skank, Sandy, Erasmo Outro dia eu Carlos. contei, eu falei, pô, eu tenho que contar quantos clipes. Eu já fiz 30, exatamente, 30 clipes. Contando, né, bandas lá fora, bandas independentes. Talvez o clipe tenha sido mais importante, para mim, tenha sido o primeiro mesmo. Eu acho que o peso de um primeiro trabalho, ele te acompanha para o resto da vida, né? Foi esse que você contou? Foi esse que eu contei. Porque se você não fizer o primeiro, você não vai fazer o segundo, o terceiro, assim por diante. Mas eu tive outros trabalhos importantes, obviamente trabalhos que são premiados, né, que recebem algum tipo de premiação, eles te possibilitam mais contatos, mais projetos. Mas, cara, se eu topo fazer um clipe, né, todos os que eu fiz até hoje, é porque eu gostei, eu achei que ali dava para realmente acrescentar alguma coisa. Quer dizer, eu acho que todo trabalho que eu fiz, eu tenho uma relação muito estreita com ele. Mas se eu tivesse que escolher um hoje, assim, eu escolho o primeiro por esse valor dele. Ok, gente, a gente vai para um intervalo rapidinho. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho sobre o processo criativo do Conrado Almada. A gente volta já já.